Mostraram que células-tronco podem ser obtidas em qualquer tecido ou órgão de material de qualquer parte do nosso corpo. No início desse ano, 2009, essa prática tornou-se realidade. O professor Radovan Boroyevich foi o primeiro cientista da história da medicina brasileira a ser autorizado a manipular células-tronco em seu laboratório aqui em Petrópolis. Esse material que chega aqui, o que é isso, professor Radovan? Isso é o material que foi recebido da coleta de uma clínica ou de um hospital. O que era esse material inicialmente? Isso era um fragmento de pele. Nós vamos isolar as células-tronco que vão se multiplicar em laboratório e diferenciar de novo em tipo de células que elas representam dentro da pele. E agora é a arte do médico. Pelas mãos de um dermatologista, as células são reinjetadas nas rugas, sulcos, nas marcas do tempo. A natureza faz o resto. O tecido se regenera com doses fresquinhas de colágeno e elastina. Os efeitos duram, em média, 4 anos. Te cuida, Botox. É uma mudança de conceito, uma revolução. Antes, para rejuvenescer, você faria um reboco na parede. Agora você refaz a parede inteira, trocando tijolo por tijolo. Trabalhar microscopicamente é isso, repor todos os tijolinhos do corpo. Se já é possível fazer isso, o que nos impede fazê-lo indefinidamente? Sempre nos reconstruindo. Isso seria a eternidade. Com essa tese, o biogerontologista inglês Aubrey de Grey incendiou a imaginação de cientistas e não cientistas. Ele se tornou o profeta da imortalidade. The fact is, the way we keep cars or airplanes or houses going O longer modo than como mantemos uma casa, um carro, um avião funcionando por mais tempo do que foram projetados para durar é através da manutenção periódica. As pessoas que amam muito seus carros conseguem facilmente fazê-los durar mais. Elas fazem mais manutenção neles. E será exatamente assim com o corpo humano. A medicina regenerativa aplicada ao envelhecimento é, na verdade, a manutenção e o conserto da máquina. A medicina regenerativa inclui coisas como terapia de células-tronco e engenharia de tecidos. Significa também a regeneração no nível molecular, ou seja, restaurar a estrutura do corpo no nível molecular e no nível celular. Tá certo, ele tem cara de hippie jurássico, meio doidão. Só que esse PhD em gerontologia conseguiu reunir quase 200 cientistas de todas as especialidades, algumas das principais cabeças pensantes do mundo, num seminário para discutir seriamente a imortalidade. Sua fundação já arrecadou mais de 4 milhões de dólares e ele inspirou um milionário americano a doar 100 milhões de dólares por ano para as pesquisas em busca da imortalidade. Muita gente doa dinheiro pela internet para garantir um lugar na fila dos primeiros beneficiados da ideia de Aubrey de Grey, a manutenção celular. Existem muitas coisas que matam a gente, mas o tipo de coisas que podem matar as pessoas muda ao longo da história. Por exemplo, há uns 200 anos, 40% dos bebês morriam antes de completar 1 ano. Hoje, no mundo industrializado, só 2% morrem. E todo mundo acha isso ótimo, mesmo não sendo natural. E não importa que não seja natural. É bom que conseguimos mudar isso. Acho que o mesmo ocorre com a morte por doenças causadas pelo envelhecimento. Para entender como chegamos a isso, é preciso reconhecer que o tempo tem andado mais rápido. Ou como dizia Otto Lara Rezende, ultimamente passaram-se muitos anos. As grandes descobertas da ciência, que antes aconteciam a cada década, agora acontecem a cada minuto. Se o atual ritmo de desenvolvimento científico se mantiver, e é mais provável que se acelere, durante o século XXI teremos o equivalente a 20 mil anos de conhecimento, de progresso da ciência.
medieval philosophers were right. Man is the center of the universe. We stand in the middle of infinity, between outer and inner space. And there's no limit to either. Como é que você descreve esse momento da ciência contemporânea 2009? Se a gente pensar que há 170 anos atrás a gente não sabia o que era uma célula, que é justamente a unidade que forma nosso corpo. Que há 50 anos atrás a gente não tinha ideia de como é que se organizava o material genético. E que a partir dos 10 anos para cá a gente já sabe trabalhar com célula-tronco, a gente consegue usar o vírus a nosso favor, a gente consegue criar células reprogramadas, quer dizer, é um momento único para a biologia. Eu acho que a gente está começando a viver a era da genética, a era da biologia, como foi no século passado a era da eletrônica. Para chegar da descoberta, digamos, da demonstração do DNA a decifrar esse DNA, foram 53 anos. 50 anos. E depois? E hoje em dia a gente consegue pegar esse DNA, cortar um pedaço dele, colar outro pedaço, pegar um DNA de um outro animal, juntar com o DNA de uma outra espécie, colocar isso dentro de uma bactéria, colocar isso dentro de uma célula, fazer uma célula produzir o que a gente quer. Vem cá, mas alguém que, por exemplo, não tem as informações todas que você tem, ou por ideologia ou por fé, vai falar, esse cara está falando em imortalidade, tá maluco. Como é que você responderia isso? Eu acho que a imortalidade é um sonho da humanidade, sempre foi. Talvez quando as pessoas tenham uma religião, tenham um conforto, elas imaginam que tudo bem transcender e ir para outro plano, mas para as pessoas que talvez não tenham essa fé... Para as pessoas que trabalham com evidências, como vocês, cientistas, né? Eu acho que tá bom aqui também, né? Eu acho que tá interessante o plano atual. Então, a expectativa, pelo menos como... no imaginário, como utopia, é você conseguir perpetuar um momento bom da sua vida. E se o senhor não for atropelado antes? Exatamente. Não há como fazer com que alguns cientistas de todas as áreas pensem seriamente em imortalidade. Você acha que isso é um perigo para a espécie? Eu acho que sim. Primeiro porque a nossa espécie é caracterizada pela reprodução. Quer dizer, nós temos a capacidade de nos reproduzir. Não tem menor charme ser imortal porque você não tem mais surpresa. E sem surpresa a vida não tem charme. Se você sabe que cada decepção vai ser compensada por uma alegria e cada alegria por uma tristeza, não tem mais sentido nem alegria nem tristeza. A vida eterna, então, não seria uma bênção? Eu acho que não. Agora, obviamente, eu tenho uma certa idade e uma vida